Oi pessoal, tudo bem? De volta aqui no nosso canal da Coach Vistos. O assunto de hoje eu quero falar sobre renovação de visto. Houve aí algumas mudanças e a gente quer passar para você que é aqui inscrito do nosso canal. Esse vídeo, gente, ele é digno de compartilhamento. Se você conhece alguém que está renovando o visto americano, você precisa compartilhar esse vídeo com ela, porque vai ajudar ela bastante, tá? Não esqueça disso. Eu me chamo Francisco Coutinho e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essas mudanças que ocorreram para quem está renovando o visto americano. E eu quero pedir que você inscreva-se aqui no nosso canal, porque aí você vai estar sempre acompanhando as informações que a gente sobe aqui no canal da Coach. É muito importante que você deixe um like e ative o sino, porque só assim, todas as vezes que a gente subir o conteúdo para cá, você vai conseguir acompanhar em tempo real. Tá joia? Não esquece. Gente, olha só. Eu tô aqui com a minha cola porque é através dela que eu consigo passar 100% das informações para você com precisão. Essa informação aqui é uma informação da fonte, foi recentemente que a Embaixada Americana publicou isso aqui e eu quero trazer para você em primeira mão. A gente quer falar sobre isenção de entrevistas para vistos americanos. Existem algumas pessoas que elas se enquadram nessa isenção, ou seja, não precisar comparecer a uma entrevista. Agora, o que realmente eu quero falar para vocês do que mudou referente a quem está renovando o visto americano é sobre o tempo. O tempo que você poderia esperar para renovar esse visto e o tempo que você não pode mais esperar para renovar esse visto. Então vamos aqui para a minha cola e aí então eu vou trazer o comentário para que você entenda com mais perfeição. Se você tem um visto americano válido ou seu visto expirou nos últimos 12 meses, pega isso aí, tá? Nos últimos 12 meses, você pode ser elegível a renovar seu visto sem uma entrevista. Os solicitantes com idade inferior a 14 anos ou superior a 79 anos também podem solicitar o visto sem uma entrevista. Vamos lá, gente. O que de fato e de verdade eu quero entregar aqui para você? Se a pessoa que tem um visto americano agora, nesse momento, se ela esperar 1 ano e 1 dia para ela fazer a renovação, ela vai precisar de uma entrevista. Até então, no passado, na época lá de 2020, que aconteceu aqueles problemas lá de saúde, né, que todo mundo ficou doente, você sabe do que eu estou falando, né? Naquela época, o governo americano estendeu de 12 para 48 meses esse tempo para quem tinha um visto a ser renovado. Um exemplo bem claro disso, por exemplo, você tem aqui um visto americano que já tem 2 anos que está vencido. Isso eu estou falando do passado, de 2024. Você tem um visto americano com 2 anos que está vencido. Você poderia esperar mais 2 anos, só então, para você fazer essa renovação sem entrevista. Quer dizer, com esse tempo você poderia esperar para se programar mais, para conseguir uma grana, para poder fazer toda a tramitação. Agora não. Agora você não pode mais esperar. Qual é o tempo agora? Agora, 2025, você só tem 1 ano batido para você poder renovar o seu visto americano. O bom de tudo isso é que a gente aqui da Coach Vistos consegue te ajudar com toda a parte de aplicação, inclusive com a parte de representação, porque a representação ela funciona da seguinte maneira. A gente faz a aplicação aqui, e aí você só vai ter o trabalho de ir nos correios, enviar os documentos para a gente e a gente faz todo o restante para você. Você só vai aguardar receber o visto americano de volta na sua casa depois que esse visto for processado, for protocolado no CASV e aí então chegar na mão do oficial consular, tá? Mas é muito importante também relatar para você que mesmo você se isentando de uma entrevista, a Embaixada Americana, a seção consular do qual você despachou aquele documento, eles reservam-se ao direito
de te chamar para uma entrevista. Então não é porque a regra diz que você está isento que você está 100% isento. Não. Eles podem sim te chamar para uma entrevista. Se ficar algo ali que não ficou muito claro ali para ele, ele pode sim te passar um e-mail pedindo para agendar uma entrevista, tá? Então não esquece disso. Continuando aqui a leitura do que a gente estava falando, o processo de agendamento do CASV inclui perguntas que irão determinar se você é elegível para o processo de solicitação de visto sem a necessidade de uma entrevista. O que quer dizer isso aqui? Quando você você cria a conta de agendamentos para você poder pagar a taxa e agendar essa entrega de documentos, você precisa de fato e de verdade saber o que você está fazendo. Você precisa ler. Nós, brasileiros, a gente tem esse hábito de não ler. Passa atropelando tudo. Calma, você tem que ler. Você tem que meditar, raciocinar. Só então você vai marcar ali o que está sendo perguntado. Porque se você fizer uma configuração errada ali dentro do sistema, o consulado americano vai te chamar para uma entrevista. Foi esse mês passado, mês de janeiro, a gente atendeu um cliente com um problema como esse, a gente teve que reconfigurar a conta dele e ele não precisou de uma entrevista. Só que quando ele mesmo fez a configuração, o consulado já estava convocando ele para uma entrevista. A gente entrou lá e reconfigurou e aí sim, não foi mais necessário comparecer. Você tem que entender que quando você vai comparecer a uma entrevista para o visto americano, mesmo sem necessidade, porque você fez algo de errado lá no sistema, você vai gastar 3 vezes mais. Você vai precisar viajar, você vai precisar se hospedar, pegar transporte, lanchar, enfim, é todo um gasto a mais financeiramente falando que você vai ter. Então atenta para esse tipo de coisa. Eu volto a falar. É por isso que a Coach Vistos está aqui para te ajudar com relação a essas renovações, tá? Importante também ressaltar que ser cidadão brasileiro ou residente permanente no Brasil, ter menos de 14 anos ou mais de 79 anos, ou ter um visto americano válido, ou um visto que expirou nos últimos 12 meses, olha os 12 meses aparecendo aqui de novo, que até então eram 48 meses, e aqui já está aparecendo 2 vezes, reforçando que são 12 meses agora, não mais 48, para quem estará a renovar, certo? Emitido quando você tinha entre 15 e 80 anos. Ainda tem essa questão, para você entender. Se você tirou um visto americano no passado, e você tinha 15 anos de idade, 14 anos de idade, na verdade aqui está falando 15, mas a gente tem despachado com 14 anos. Então, se você tinha 15 anos de idade, você vai precisar de uma entrevista do mesmo jeito. Porque você tinha 15 anos e não mais de 15. Então, de certa forma, o consulado vai querer que você compareça, tá? Mas se você tem de 79 anos acima, você também não vai precisar. Porque o processo vai ser o quê? Uma aplicação mais uma representação. Até aqui, você não precisa comparecer para uma entrevista, certo? Mas se o seu visto anterior não foi perdido, roubado, cancelado ou revogado, você não teve visto americano recusado em sua última solicitação, você nunca foi preso ou condenado por um crime, deportado ou impedido de entrar nos Estados Unidos, se você se enquadra aqui dentro do que foi falado, você não precisa de uma entrevista. Não sei se ficou claro, gente. Mas aqui a gente tem a forma técnica que está na fonte oficial, Embaixada Americana. Aí a gente faz a leitura e tenta esmiuçar para que você possa compreender com mais precisão. Tá certo, gente? Então, eu não sei se ficou claro para você, mas eu quero pedir que você compartilhe esse conteúdo com pessoas que têm um visto americano e que estão a renovar. Eu quero também falar aqui para você a respeito do nosso pré-treinamento, que a gente já subiu para a plataforma da QIFI. Gente, o nosso pré-treinamento, ele tem
3 módulos, onde no primeiro módulo a gente fala, isso já é para quem vai na entrevista, tá? Isso é para pessoas que vão participar de uma entrevista na sessão consular. No primeiro módulo a gente fala de como você deve se portar enquanto você conversa com o entrevistador. É uma etapa crucial e muito importante para você que está indo na entrevista. Já no segundo módulo, a gente te mostra em tempo real, ali na tela do computador, os dados que possivelmente você colocou no seu formulário DS-160 e que você precisa saber no momento da entrevista. Também de extrema importância. E no terceiro módulo, a gente fala como proceder uma vez que você tenha tido o seu visto americano recusado ou mesmo aprovado. E agora, o que eu devo fazer? Gente, são informações preciosas, valiosas e vai te ajudar bastante. Basta você clicar aqui embaixo no link e você já vai cair na página ali para você acessar o nosso treinamento. Tudo bem? Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero ter te ajudado com esse conteúdo e brevemente estaremos de volta com mais informações aqui no canal da Coach. Não esquece, inscreva-se, deixa o like e ativa o sino. Um abraço!